Bom, pessoal, dando aí prosseguimento no projeto, né, do cadete cabeçote C20XE, pistões de Civic SI, segue aí mais uma etapa concluída, né, retífica do virabrequim, adaptação das buchas das bielas para a medida 22 milímetros, que corresponde à medida dos pinos do pistão, correto? Já foi feita toda a conferência, eu mesmo conferi, eu tenho micrômetro, tenho paquímetro, tenho ferramenta para poder conferir isso. Conferir as medidas, estão tudo dentro do especificado pelo fabricante. O fabricante, nesse caso aqui, desse motor, tem um plano de manutenção que contempla duas retíficas. Uma para medida 0,25, né, menos 25 centésimos aí da medida original, e outra retífica para 0,50, menos 50 centésimos aí da medida original. É muito pouquinho, é muito pouquinho. Esse virabrequim foi comprado standard, porém ele tinha um arranhado aqui que não dava para poder aproveitar a medida standard dele, então foi feito o serviço na retífica. Um ponto que é crítico na hora de olhar esses virabrequim para comprar é essa parte aqui, que é onde vai o casquilho de ajuste da folga axial, né? No momento que a gente pisa na embreagem do carro, há uma pressão no sentido, nesse sentido aqui, né? Para frente, para trás aqui, na verdade só para frente, né? Quando a gente alivia, ele volta. E isso aqui costuma desgastar com o tempo, né? Às vezes desgasta, assim, eventualmente no motor que começa a fundir aí, isso aqui começa a desgastar também. E aí essa medida aqui também tá ok, né? Tá tudo certinho. Para poder o motor funcionar de forma... teve uma interrupção aqui, eu vou continuar. Para o motor funcionar de forma correta, né? Dentro dos parâmetros de fábrica. Um ponto importante aqui que faltou, que a retífica lá que eu levei não tem a máquina para isso, é o balanceamento dinâmico do virabrequim. Porém, esse balanceamento ele tem que ser feito com a polia aqui, né? No caso, polia de correia dentada, polia de direção hidráulica, ar-condicionado, né? E mais aquela peça que eu mandei fazer para poder prender a roda fônica, que no caso é externa. Esse virabrequim aqui não tem os furos, né? Por ser comprei ele de um Monza mais antigo, ele não tem nem os furos. Se fosse um virabrequim, por exemplo, do cadete GSI, que já tem injeção eletrônica, ele teria pelo menos os furos aqui para colocar a roda fônica. É claro, o cadete GSI originalmente não usa roda fônica, mas é o que eu já percebi de padrão de montagem. Bom, então o que acontece? Nada adiantaria eu levar esse virabrequim para fazer o balanceamento sem o volante do motor, que, como eu já mostrei nos vídeos anteriores, ainda está pendente a desmontagem do câmbio. Então, o que acontece? Eu andei ponderando aqui, na verdade eu busquei fazer alguns orçamentos, o preço para balancear todo o conjunto está aqui na minha região, né, em Belo Horizonte, está em torno de 350 a 400 reais. Não é um serviço barato, mas ele é essencial, uma vez que um virabrequim desbalanceado pode vir a atrapalhar na regulagem da marcha lenta do motor, pode vir a atrapalhar no funcionamento de forma tão grave que pode levar a vir a fundir o motor. Essa vibração, essa oscilação causa um desgaste prematuro, principalmente nos mancais fixos, e esse desgaste leva à perca da pressão de óleo e consequentemente, desgaste acentuado nos colos dos mancais e, numa situação mais gravosa, a perca do próprio eixo. Então pode desgastar tanto que o eixo
não tem condições nem de ser retificado para medida 0,50, né, que é onde o plano de manutenção contempla, né, que são duas retíficas, 0,25 e a 0,50. Então, eu andei avaliando aqui, talvez seria melhor eu ter comprado um virabrequim 0 km, porque o virabrequim 0 km ele já vai vir balanceado, as medidas estão perfeitas, não tem que fazer conferência, pegar, montar todo o estándar, ou seja, você ainda poderia fazer mais duas retíficas, carecendo apenas do balanceamento da polia e do volante do motor. Por que isso? Porque é precificado de forma separada. Então, quando você liga em algum lugar que faz esse balanceamento dinâmico, ele liga, você vai trazer só o eixo? Você vai trazer só o volante? Só a polia? Aí você fala assim, não, eu vou levar o conjunto. Então eles falam assim, o virabrequim é tanto, a polia é tanto e o volante é tanto. E aí, claro, na hora de balancear, balanceia tudo já montado na posição correta, porque também não adianta você levar numa posição qualquer e depois montar na posição correta, que isso vai estar desbalanceado, né? O balanceamento ele tem uma posição, então se eu colocar o volante numa posição qualquer aqui, eles na hora de fazer o balanceamento, eles fazem uma marcação aqui para indicar que o volante tem que bater com essa marcação aqui. Se você montar de forma errada, você prejudicou o balanceamento, então você fez nada. Então, o que acontece? Nesse caso aqui da Chevrolet, tem virabrequim disponível para comprar. Não nesse código aqui, né? Não nesse código aqui. Aí, não com esse código que, né, o final 399, mas tem o do Astra 2.0, Zafira 2.0, que respeita as medidas de curso, né, dos mancais móveis e também as medidas de colo dos mancais fixos e móveis, certo? Então, avaliando aqui, talvez, claro que eu não quero isso de jeito nenhum, mas eu penso, se fosse eu montando hoje, novamente, eu avaliaria muito bem a possibilidade de comprar um virabrequim novo, né, para poder evitar isso aí, de gastar dinheiro balanceando tudo, sendo que eu poderia balancear apenas duas peças aqui. Mas assim, é uma etapa que eu não passei por ela, então fica aí para quem estiver fazendo alguma coisa nesse sentido, ponderar. Outra coisa, em relação à montagem do pistão, né, vamos lá, eu havia chamado a atenção em vídeos anteriores que o pistão, deixa eu ver se eu apoio ele aqui, isso, ele tem uma posição de montagem, ou seja, a seta tem que estar para frente. O vídeo, né, o Honda Civic SI, ele tem as cavas de admissão, né? A admissão dele é nesse lado de cá, imaginando, olhando o motor, nós teríamos aqui a admissão e o escape. Então, a frente do motor do Civic SI está para cá, né? Eu expliquei no vídeo anterior, tem uma diferença. O pino do pistão ele não é centralizado, ele é excêntrico, justamente para compensar esse movimento do virabrequim. Então, um serviço que eu fiz, não mostrei fazendo, foi simplesmente um desbaste bem pequenininho, bem pequeno mesmo, aqui nas válvulas de admissão. Eu já tinha explicado tudo no vídeo anterior, então, para entender melhor, volta lá, assiste lá. Então, foi feito. Então, o que acontece? O pistão está montado na posição correta, né? Virado para frente do motor. Aqui a embreagem, né? Vem a embreagem aqui, volante do motor, embreagem, polia da correia dentada. Então, para frente do motor. Então, foi isso feito em todos os pistões, foi feito a mesma coisa. Foi um serviço muito simples, muito rapidinho, tendo em vista que o desbaste é muito pequenininho. Eu usei uma ferramenta que chama retífica reta ou retífica de mão para poder fazer esse serviço.
usei uma lixa, né? Eu até tenho aqui lima rotativa, mas eu preferi usar a lixa porque a lima rotativa ela é muito forte, corta muito, então é melhor aquele negócio. Mede duas e corta uma. Então preferi fazer um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Cheguei aonde que eu queria aqui, certo? Outra coisa, uma curiosidade interessante, essas bielas são todas originais de C20XE, todas originais Chevrolet. Primeira coisa, ela tem posição de montagem, certo? A capa da biela aqui, esse ressalto aqui, ele tem que estar voltado para a parte de trás do motor, né? Então ela tem posição de montagem. Se você montar errado, você não vai conseguir fazer o ajuste. Não vai conseguir. Assim como ela tem posição de montagem em relação à própria biela também. Ela tem uma posição aqui. Você montando ela aqui correto vai dar o ajuste perfeito. Uma outra curiosidade que eu quero trazer aqui é o seguinte. Essas marcações aqui, tá, pessoal? Todas as bielas têm, que na verdade é a retífica que faz isso, porque você também não pode trocar as capas das bielas. Se você trocar, você tem que fazer a retífica da biela, porque cada uma, com o tempo, né, o desgaste, são bielas usadas, elas adquirem um formato aqui, e na própria fundição mesmo, né? Eu não sei se alguém já teve curiosidade, mas isso aqui é fundido inteiro e usinado inteiro depois que é feito esse corte. Esse corte aqui é a última etapa da fabricação de uma biela, certo? Então, qual que é a questão aqui? É uma norma que ela tem que ser observada, assim como também os mancais têm que ser observados. Os mancais fixos ele tem posição de montagem, que eu vou mostrar quando eu estiver subindo esse virabrequim para o motor. Outro ponto aqui que é curioso nesses motores Chevrolet é que esse furo aqui, tem um furo aqui, tem um furo aqui. Quero mostrar que as bielas são todas originais Chevrolet, né? Deixa eu procurar aqui onde é que tem o carimbo para mostrar para o pessoal aqui, ó. Essa aqui, ó, tá vendo? Tem o carimbo aqui GM. E essa aqui também tem o carimbo GM em outra parte. Aqui, ó, aqui também tem. Desculpa aí, eu sou meio amador mesmo, mas é o que tem para hoje. O carimbo GM, tá meio desfocado, mas dá para ver. O que acontece? Quando você compra os casquilhos móveis, alguns ele é todo liso, todo tampado, e alguns têm um furo. Esse furo serve justamente para poder coincidir com isso aqui. Isso aqui é um furo de lubrificação. Então o óleo ele vai entrar no virabrequim por um furo que tem aqui na parte de baixo, vai passar para cá, vai esguichar, uma outra parte vai passar para cá, vai passar para cá e vai fazendo o fluxo do óleo no virabrequim. Esse pequeno furo, que é mais ou menos uma medida de 1 milímetro, um pouco mais de 1 milímetro, ele serve para poder dar um jato de óleo na camisa do pistão, na camisa do cilindro, para favorecer refrigerar o pistão, né, e lubrificar. E essa biela aqui que eu tive que comprar, para quem acompanhou os vídeos anteriores, pôde observar que essa biela aqui minha, ela fundiu de tal maneira que não foi possível nem reutilizá-la. Então eu comprei uma biela e agora na hora de montar eu percebi que ela não tinha esse furo de lubrificação. Eu vou pegar uma biela ali para poder mostrar. Bom, como pode ver aí também, outra biela original GM. Ela fundiu, olha só para você ver como é que ela tá. Né, bem desgastada, tem uma rugosidade grande aqui. O furo ele até diminuiu, né, por causa da fundição do material aí, mas ele existe. Tá meio difícil de mostrar, mas ele existe. O furo tá aí para ser feita a lubrificação, tanto de um lado como do outro. Ele atravessa aqui. Então eu percebi que
tem isso. Como eu havia falado, alguns jogos de bronzina, ele vem sequer com furo, né? Com furo para ser feita essa lubrificação. A maioria vem, porque o vendedor ele não sabe se você está montando um motor que tem ou não. Então, na dúvida, ele põe o furo. Se for liso aqui, que é o caso da outra biela ali, o furo é ignorado, né? Para não ficar desigual, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que foi feita aqui. Vou fazer um pequeno desbaste. Vou vir aqui, eu mesmo vou fazer a marcação aqui no ângulo correto e vou fazer esse furo aqui. E aí eu vou deixar lisinho a parte de trás para não prejudicar o ajuste nem nada. Então vai ser feito esse serviço aqui por mim mesmo, tá? Eu vou mostrar eu fazendo esse serviço aqui porque eu quero simplesmente que fique tudo igual. Se eu quisesse ignorar isso aqui, eu poderia ignorar sem problema nenhum. Não ia ter déficit de lubrificação no motor, uma vez que o esguicho proveniente da rotação do virabrequim faz também essa lubrificação, né? Se não fosse assim, alguns motores não deixariam de ter esse furo, né? Se houvesse uma deficiência de lubrificação. O que há é uma perca pequena de pressão de óleo, uma vez que sai óleo aqui. Em vez dele passar direto e ir para o próximo colo, não. Ele sai um pouquinho aqui, então tem uma pequena perca de pressão de óleo, que não tem problema, isso aqui saiu de fábrica. Outra coisa que não tem problema é que, como eu acho que eu já mostrei, a bomba de óleo utilizada vai ser a bomba de óleo do Vectra 2.4, que ela tem uma vazão maior de óleo e tem uma pressão maior de óleo. É uma bomba que é utilizada originalmente no Z20LH, né, que tem uma turbina também para ser lubrificada, um cabeçote de 16 válvulas para ser lubrificado e um radiador de óleo para poder resfriar. Então ela contempla um fluxo muito grande de óleo, certo? Então é isso aí o vídeo de hoje. A próxima etapa aí, vamos ver o que eu vou fazer, se vai ser começar a fazer o ajuste, né? Que eu vou mostrar, né? Fazer o ajuste dos anéis, né? Que eu comprei anéis 0,50. Vou falar mais sobre isso depois no próximo vídeo, no vídeo que eu for mexer com isso daqui. Ou se vai ser o câmbio saindo. Mas a próxima etapa, assim, crítica na montagem do motor vai ser esse balanceamento aí, conforme eu já mostrei. Chamar a atenção para um ponto aqui, que pode ficar parecendo estranho, tá bem próximo, né? A saia do pistão tá bem próximo aqui dessa parte de contrabalanceamento do virabrequim, mas é assim mesmo, não precisa de tirar material, não precisa de tirar material da saia do pistão nem do virabrequim, tá? Deixa assim, monta lá e vai rodar. Beleza? Lembrando que isso aqui é um vídeo explicativo, não estou incentivando ninguém a fazer, mas quem quiser fazer, é umas dicas que eu estou passando, é uma experiência que eu quero compartilhar, porque tem muita coisa que não se acha na internet, né? O caminho das pedras, muitas vezes, ele não é mostrado, às vezes quem sabe fazer não mostra porque vive disso e eu entendo perfeitamente. Beleza? Então é isso aí. E vamos continuar. Só deixando bem claro, eu estou fazendo bem devagar, porque também o recurso financeiro é limitado, tudo é muito caro. E assim, eu estou fazendo de forma, o estilo tonela, né? Bem tonela assim, né? No modo de dizer, mas bem Zé Frizinho mesmo. Estou fazendo bem direitinho, porque eu não quero ter que desmontar esse motor de novo para absolutamente nada. Então, quando ele montar, eu quero que já esteja perfeito, confiante para que você quiser pegar a estrada com o carro e ir embora. O vídeo ficou um pouco grande, mas é isso aí. Beleza? Um abraço a todos aí.